Sétimo ano. Bom dia, meninos e meninas. Tudo bem com vocês? Seguinte, como vocês podem perceber, fisicamente eu não me encontro, mas encontro virtualmente. Estou aqui com vocês para mais uma aula nessa terça-feira. Desculpem, pessoal, não poder estar com vocês hoje, mas eu estou num compromisso pessoal inadiável. Ah, Ainda assim, vocês não vão ser penalizados, claro que não. Vocês não vão ficar sem, me desculpem, sem contato com o conteúdo que precisamos seguir trabalhando, que diz respeito, gente boa, queridos alunos, meus meninos, minhas meninas, que é a população. Principalmente os estudos relacionados à população e especificamente a construção da população brasileira, uma caracterização da construção da população brasileira, não é? Bom, gente, a gente já conversou muito sobre elementos históricos que se materializam na população brasileira nos dias de hoje, né? Até a atualidade. A realidade miscigenada da população, a discussão de políticas sociais, o como historicamente a gente constrói a nossa identidade como povo e assim vai. Também falamos, meus queridos amiguinhos, sobre o como a definição de políticas públicas, por exemplo, é necessária para que você atenda a maior parte da população do país, no caso do Brasil, da maneira mais eficiente, da maneira que melhor compreenda e contemple as diversas realidades pelas quais a gente passa. A gente conversou também ontem já sobre como a gente, tendo a real, o número real de uma população, você consegue direcionar melhor as ações relacionadas a políticas públicas, né? Bom, também falei para vocês daquela coisa de população absoluta, população relativa. Vamos lá? População absoluta é a quantidade total de habitantes em uma determinada localidade, pode ser no município, no estado, no país, tal, tal, tal. E a população relativa, que diz respeito à tal da densidade demográfica, que é o número de habitantes pela área ocupada, por exemplo, habitantes por quilômetro quadrado, e assim por diante. Falei com vocês também, introduzi a discussão sobre expectativa de vida e elementos que impactam na expectativa de vida das populações, certo? Então hoje eu quero explicar para vocês como funciona essa construção do número da expectativa de vida, além de apresentar para vocês o que é taxa de mortalidade infantil e como que isso influencia na expectativa de vida, bem como o que é o tal do crescimento vegetativo, né? Crescimento vegetativo pode ser positivo, crescimento vegetativo pode ser negativo, conforme esses elementos são combinados e trazem para a gente uma expressão da realidade, um desenho mais aprofundado e mais apropriado da realidade, beleza? Bom, gente boa, recuperando. Se população absoluta é a quantidade total de habitantes de uma localidade, a gente já pode chamá-lo de povoado, beleza? Então, beleza. Povoado tem gente. Quando a gente trata de população relativa, que é a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado que ocupam um determinado lugar, uma determinada região, pode ser um número alto, pode ser um número baixo. Então, aí é compreendendo a população relativa que a gente vai definir se o lugar é populoso ou não. Brasil, vocês sabem, é um lugar povoado. Temos quase 220 milhões de habitantes no Brasil. É o oitavo país em população do mundo, mas não é populoso, propriamente dito. Existem áreas populosas no Brasil, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Curitiba, capitais de uma forma geral, mas a gente tem enormes áreas que ainda não são densamente povoadas. É o caso do Amazonas, por exemplo, o Sertão do Nordeste, por exemplo, o Pantanal no Centro-Oeste, por exemplo, certo? Existem pessoas? Existem, mas não é densamente povoado, tá bom? Então, tenham sempre essas diferenças em consideração. Mas o que eu preciso falar com vocês hoje é essa tal dessa expectativa de vida. Expectativa de vida ou esperança de vida. Ela é uma média estatística, tá? De longevidade, ou seja, quanto tempo em média a população de um lugar vive. Ora, o que aumenta ou o que diminui a expectativa de vida? Pensem bem. Existem elementos que garantem a gente ter uma longevidade maior. Sendo eles, por exemplo, educação, instrução, conhecimento mesmo. Aumenta a nossa expectativa de vida. Por quê? Porque quem é mais esclarecido, por exemplo, procura mais atendimento médico. Não tenta se medicar de forma independente. Vai ao médico porque sabe, porque foi instruído e esclarecido anteriormente, que buscar atendimento médico é o melhor caminho para evitar diversos problemas. Sabe? Tô com uma dorzinha. Essa dorzinha é importante procurar um médico para que ele possa nos dizer, afinal de contas, do que se trata aquela dorzinha e a melhor forma de eu tratá-la. Acesso a serviço público de saúde. Lembra da discussão de políticas públicas, por exemplo? Olha só, juntei educação. Pô, o cara sabe que ele precisa ir no médico porque está doente. Aí ele vai até um posto de saúde, encontra tratamento, se cura, chuchu, beleza. Aumento da expectativa de vida. Isso é um exemplo de dois elementos combinados: educação e saúde. Outros N elementos combinados podem ajudar no aumento da expectativa de vida. Ou seja, a pessoa vai viver durante mais tempo. Quer ver uma coisa? Um outro exemplo: acesso à moradia ou políticas públicas de moradia. Se a pessoa não é obrigada a viver na rua, ou, ao mesmo tempo, se o governo tem políticas públicas de oferta de habitação casa popular. Se a pessoa tem uma casa, ela não tem que pagar aluguel. Se ela não tem que pagar aluguel, eventualmente ela pode se alimentar melhor. E ela sabe que quanto melhor a alimentação, mais saúde ela vai ter. E menos ela vai depender de tratamentos de saúde. Percebe como as coisas andam todas misturadas? E essa mistura de elementos é o que garante, por exemplo, a gente ter uma longevidade maior. Louco, né? Percebam, nós, vamos lá, vocês, com a idade de vocês, a minha geração, com a idade dela, a geração dos meus avós e assim sucessivamente. Cada uma dessas gerações, ela se beneficia desses elementos de aumento da expectativa de vida. Lá, os meus avós, talvez os avós de vocês, seus bisavós, enfim, eles tinham acesso, por exemplo, a tipos de medicação diferentes daqueles que a gente tem hoje. O progresso da ciência, da tecnologia, aumenta a expectativa de vida. Ora, a gente tem acesso a melhores medicamentos, melhores remédios, que são mais eficientes. Trabalho. Eventualmente, uma pessoa que trabalhava na roça, ela estava muito mais sujeita a elementos que fazem parte ali daquele ambiente. Sei lá, uma picada de cobra. Um exemplo simples. E o cara que está manejando um trator hoje, será que ele está tão arriscado a levar uma picada de cobra, por exemplo? Percebam, senhoras e senhores, são elementos que se somam. E essa somatória de elementos, essa combinação de elementos, de realidades históricas, de tecnologias, de conhecimento, de progresso da ciência, de progresso da educação,
interferem no quanto a gente vive. E principalmente da forma com que a gente vive. Perceberam? Eu falei de educação, eu falei de moradia, eu falei de trabalho, eu falei de saúde. Tudo isso junto, todo esse nível de esclarecimento e essa possibilidade de acesso que a gente tem às coisas melhora a nossa vida, portanto, impacta positivamente na expectativa de vida. Ó, o professor Fernando é qualquer coisa. Agora é o seguinte, moçada. A gente estava falando de crescimento vegetativo. Então, para falar de crescimento vegetativo, precisa ter claríssimo o seguinte: crescimento vegetativo é o resultado da subtração do número de nascimentos e do número de mortes num determinado período do tempo, num determinado lugar. Pode ser o crescimento vegetativo de um país, de um estado, de uma cidade, por aí vai. Quando a gente tem um aumento na expectativa de vida, pelo menos num primeiro momento, a gente vai ter uma queda nas taxas de óbito, tá? No número de óbitos. Se você tem uma queda no número de óbitos, a sua população tende a aumentar, porque afinal de contas você não está tendo mortes, mas continua tendo nascimentos. Mais adiante, nesse movimento, a taxa de nascimentos também cai. A taxa de natalidade também cai. Por quê? Porque conforme as pessoas vão envelhecendo, elas também se reproduzem menos. E ao fato das pessoas se reproduzirem menos, você tem uma taxa de mortalidade baixa, mas também vai ter uma taxa de natalidade baixa. Ou seja, aquele lugar, aquele país, aquele estado, aquela cidade está envelhecendo. Você vai ter menos jovens disponíveis, digamos assim, né? Tem menos gente nascendo. Percebam que esse movimento de acompanhamento de taxa de natalidade, taxa de mortalidade, parece um zigue-zaguezinho. Esse zigue-zague recebe o nome de transição demográfica. Essa transição demográfica, ela impacta, claro, na realidade das pessoas, ao passo em que a gente consegue ter, por exemplo, num determinado período de tempo, um negócio chamado bônus demográfico. Você tem uma grande população disponível para o trabalho. É um momento em que normalmente os países, os lugares crescem nas suas economias. Você tem muita gente disponível para trabalho. Se você aumenta o trabalho, você aumenta o consumo. Se você aumenta o consumo, você tem um crescimento da economia. Claro, isso numa realidade ideal, tá bom? Pessoal, é o seguinte, eu vou passar um videozinho para vocês que trata desses temas. Hoje curtinho, porque eu quero que vocês façam algumas atividades e me entreguem amanhã, tudo bem? Ou melhor, me entreguem na próxima aula, tudo bem? Vocês me entregam na próxima aula, a gente ainda vai conversar bastante sobre esses temas, tá bom? Mas, ó, de novo, dentro daquela plena tranquilidade de a gente trabalhar com confiança, com segurança, para chegar no final do ano ou no final do bimestre, enfim, bala nos conceitos de população, tá bom? Fiquem bonzinhos, fiquem tranquilos. Depois a gente conversa, se acalmem. Eu estou aqui para vocês. Se precisar falar comigo, fala comigo no Clesep que eu respondo por lá, tá bom? Beijo, gente boa. Fiquem bonzinhos. Falamos na próxima. Até!